Gente, como nós estamos trabalhando com a clínica 1, a gente vai ver hoje questões de intervenções em crises, conflito e como resolver questões de ajustamento. A gente viu aqui que a crise tem dois símbolos, um de perigo e o outro de oportunidade. Então a crise, quando a gente pensa em crise, a gente vai pensar em medo, desespero, desemprego, problema familiar. Mas quando a gente olha para a crise, a gente também tem que pensar que crise é uma oportunidade. E qual é a oportunidade que nós temos diante de um desemprego? De perceber que de repente precisamos de uma reciclagem como profissional. Diante de uma crise, a gente vai perceber que a gente precisa mudar algum comportamento, alguma ação, para a gente estar percebendo o que realmente é necessário fazer. A gente tem crises existenciais e a gente vê que algumas pessoas estão com crises existenciais que levam à depressão, e aí, obviamente, levando à depressão, a pessoa pode vir a cometer suicídio, porque depressão é uma doença. Mas a doença, ela não apareceu do nada, a pessoa não acordou e estava doente. Aquilo foi dentro dela, acometendo ela de uma enfermidade, ela foi se entristecendo, ela foi se aborrecendo, ela foi guardando, sem menos perceber, ela mesma estava em conflito dentro dela. O que eu falo? Eu conto a verdade, Marise, ou eu guardo a verdade? O que você acha melhor eu fazer? Falar a verdade. Falar a verdade. Só que a verdade, para ser falada, a pessoa está pronta para ouvir. É todo mundo que está pronto para ouvir a verdade? Não. Todo mundo está pronto para dizer assim, nossa, que blusa linda e maravilhosa. Mas as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade do tipo, essa blusa ficou horrível em você. Por quê? Porque todos nós, eu estava falando com o Dr. Jorge, todos nós temos algum grau de expectativa. A gente bota uma expectativa, às vezes, lá em cima de conseguir alguma coisa. Quando a gente não consegue, o que a gente faz? Se frustra. Ao invés de a gente aproveitar a frustração do fracasso que a gente teve como pedra para a gente continuar a tentar e conseguir alcançar o sucesso, normalmente, o que a gente faz? Geralmente, a gente para, senta e desiste em momentos de crise ou de conflito. A gente estava falando aqui de relacionamento familiar. Diante de um problema familiar, a gente tem relacionamentos com conflitos familiares. No conflito, o que a gente faz? Não vou falar mais com a Rosângela nem com a Marise. Tá bom. Só que quando eu tenho uma existencial, porque eu tenho vínculo com meus familiares, o que eu faço? Eu procuro essas pessoas. E aí a gente tem a necessidade de compreender. Crise é um momento de oportunidade para mudança. Então, nós temos que trabalhar na clínica pastoral com oportunidades de mudanças para que a pessoa ela possa saber que não acabou, não terminou, que aquilo ali não é o fim dela, para que ela possa buscar o sentido da vida, para que ela possa continuar trabalhando, sem que ela tenha tanto dano assim, tá? E nas crises existenciais, a gente tem pessoas com crises emocionais e crises espirituais. Às vezes a pessoa conflita com a sua fé, porque ela colocou uma expectativa em Deus que de repente não era exatamente aquilo que deveria ser. Vocês têm alguma situação de frustração onde a pessoa de repente está tendo uma crise espiritual? Já tiveram algum grau de experiência desse? Alguém já teve? Eu não sei se é o que nós estamos pensando. Meu sobrinho estava indo para a igreja, né, porque ele achava que a mãe dele ia ser curada. Quando a mãe dele faleceu, ele não foi mais para a igreja, porque ele se decepcionou, porque ele achou que ele indo para a igreja, ele ia receber a cura da mãe dele. Como a mãe dele faleceu, ele deixou e não quis mais saber de igreja. Digamos que esse fosse alguém que chegasse na sua clínica, para um atendimento pastoral e dissesse para você, não creio mais em Deus, porque busquei, durante um momento de dificuldade, a cura para minha mãe. Deus não curou, então para mim ele também não existe. O que vocês fariam se chegasse diante de vocês? O que vocês fariam? Então, uma situação muito forte, Sim. Difícil, complicada de resolver. E nesse momento de doença é o que mais dá crise espiritual, tá, gente? Só pelo fato de servir a Deus, nós não estamos isentos de passar por essa dificuldade e perdas.
Exatamente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não é isso? Senão, João teria perdido 10 filhos de uma vez só. Mas o problema é, eu não interferindo, Por professora, favor, é a contribua. questão da pregação positiva, né? Que sempre leva as pessoas a Acredite que nunca acreditarem sofrerão fracasso. É. De vitória, vitória. Triunfalista, né? É. Algumas mensagens que a É. pessoa... você vem para Cristo e nunca mais você vai ter problema. Vem para Cristo e você vai ter tudo. Não é isso. Não é. A verdade não é essa. Eu acho Por isso que é implicar uma fé genuína que vocês ter Jesus ou não, você vai passar por dificuldades. Agora, a fé vai te ajudar a vencer. Sim. É igual a gente olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha 7 vezes aquecida. Mas o importante é que o quarto homem está lá dentro. Não foi livre dela, mas foi livre lá dentro. Então, nós vamos passar por dificuldades também. Não é isso? Sim. A gente está numa cultura, eu queria que o senhor contribuísse. Essa semana eu estava conversando com o meu primo, que é pastor, né, ele sempre foi muito evangélico, e eu perguntei pro irmão dele como estava fulano. Tá bem, mas agora ele é ateu. Aí eu assim, né? Tomou um Eu susto. falei, mas como assim? Cresceu no lugar evangélico, viu Deus fazer grande maravilha, agora ele não falou que é ateu, ele falou que não acredita mais em Deus. E aí, talvez a minha esposa conversando e meus filhos, aí, pai, será que foi por causa do trabalho dele? Será que foi por causa que ele perdeu também um pai? Perdeu o pai tem 6 meses, e o pai também era evangélico, atuante. E assim, eu fiquei assim, sabe assim, tem pouco de parafuso, né? Uhum. Falei, agora, como falar com ele? Como é que eu vou tentar resgatar ele e quebrar essa fortaleza que, como você falou, né? De repente já vem se formando e ele não Sim, são as sentiu. crenças centrais construídas ao longo de uma E de vida. repente houve um gatilho, esse gatilho acabou de criar a barreira e ele agora não crê mais em Deus. E sempre foi evangélico. Desde que eu conheço ele, sempre caminhando na casa do Senhor. Então, nós temos uma cultura, que a nossa cultura diz o seguinte: você tem que ser feliz o tempo inteiro, sendo que felicidade, eu já comentei isso com vocês, é circunstancial e situacional. Se você for feliz o tempo inteiro e alcançar o ápice e nunca mais precisar gastar energia, motivação para ser feliz, você se desmotiva ou não tem mais motivação para viver. Por quê? Se você já alcançou tudo o máximo que tem, não tem mais nada para você alcançar, para que você continua vivendo? Para quê? O que nos motiva a viver é exatamente essa busca pelo diferente, essa busca por algo que a gente percebe que você está na tristeza e você vai, não de forma linear, mas de altos, né? Altos e baixos, é feita a nossa vida. A gente tem que saber lidar com os momentos de melancolia ou tristeza, saber que aquilo é temporário e circunstancial, assim como os momentos de euforia ou de felicidade. Gente, se todo mundo vivesse feliz demais, era fácil o cara atingir a felicidade e infartar. Por que alguém infarta quando ganha muitas vezes na loteria? Porque o cara está tão feliz, que o corpo dele não suporta tanta felicidade. E por que a pessoa às vezes morre de tristeza? Porque no nosso caso a Bíblia diz que vai secar até os ossos. Porque a pessoa às vezes não aguenta, a tristeza também mata a tristeza. Então nós precisamos aprender a lidar com frustrações em momentos de crises. Vão ter baixos e vão ter altos. Vão ter altos e vão ter baixos. O que a gente tem que fazer quando está no alto ou quando a gente tem que fazer quando está no baixo? Aprender a lidar com as situações. Quando você bota uma expectativa muito grande em cima do outro e o outro não corresponde à sua expectativa, a tendência é que você se frustre. Mas a culpa é do outro? Nesse caso, nesse exemplo que o senhor deu, a culpa é de Deus? Deus é o outro? Não. A culpa é minha porque botei uma expectativa alta demais. Eu não sei nem o que ele tinha na cabeça, Deus, mas a minha expectativa é que ele tinha que curar o meu ente querido. Igual Rosângela também falou. Quando na realidade não é assim que funciona. Então nós temos que aprender a lidar com frustração. Nós temos uma cultura, infelizmente, que ela não nos permite lidar com frustrações. Eu até cheguei a comentar na psicanálise, que a gente teve aula anteriormente, que a maioria dos pais querem livrar os filhos do sofrimento. E sofrimento não é uma coisa ruim. Sofrimento normalmente traz aprendizagem, traz crescimento.
Quando você impede uma pessoa de sofrer o que é impossível, ela vai sofrer posteriormente por nunca ter vivido aquilo dali. Mas é difícil, né? É difícil. Eu tenho um canal de filho. É difícil a graça. Sim, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Prevendo que a minha filha possa sofrer, porque eu protetivamente, exageradamente, a impeço de sofrer ou passar por uma frustração, e aí eu ensino-a a lidar com a frustração, eu estou impedindo dela viver como um ser humano sadio, criativo e um ser humano, assim, feliz. A própria experiência. Sim, todo ser humano. Eu passei também uma situação com a minha mãe também. Ela ia ao médico. E toda vez que ia ao médico, o médico falava que era gastrite. Quando foi ver, era câncer. Sim. Mas estava num ponto tão elevado que, assim, mudou do corpo dela. Então, eu fiquei sofrendo quase 2 anos. E realmente a gente fica, pô, onde está Deus? Porque não pode fazer nada. A gente vê a nossa mãe sofrendo ali, inerte, né? O médico lá tratando de qualquer jeito. Pô, vou largar. A gente pensava em largar, isso é normal. Sim. Mas a gente passa, né, supera e serve como experiência. Exato. Que Deus nem faz aquilo que a gente quer, faz aquilo que ele quer. A ideia é que a gente consiga superar as nossas expectativas não alcançadas, que geram a frustração. Porque frustração, gente, gera ansiedade. Ansiedade demais pode se tornar patológica, pode se tornar um transtorno afetivo. E aí você pode ficar doente. Viu, doutor Jorge? Então, hoje a gente está trabalhando com intervenções. Como é que a gente intervém em momentos de crise, de conflito, como a gente trabalha para a pessoa ter um momento assim de ajustamento, para que ela possa ajustar as suas questões existenciais, espirituais, emocionais. Diga. A senhora falou que a gente quer superar, né? Sim, a gente precisa. Eu, na realidade, vamos supor, hoje, eu até comentei, a gente quer usar tipo a tecnologia, né? Então a gente pega o controle remoto, começa a operar o joguinho, quando a gente vai perder o jogo, aí passa para Deus, né? Deus, acaba de jogar. Exatamente. Aí Deus vai e joga. Aí quando Deus acaba não ganhando o jogo também, aí dá essa frustração. Game over, né? Pô, Deus não fez também, porque eu achava que ele, mas a gente fica o tempo todo com o controle na mão, querendo resolver. Quando vai passar para Deus, já está no final do segundo tempo, terminando o jogo, e Deus às vezes, peraí, pô, tem outros jogos para resolver e deixa o nosso jogo perder, nessa frustração que acontece. O irmão falou do irmão que virou ateu, né? Às vezes também a gente entrega o jogo já acabado, já perdido, já está tomando um montão de gol, e depois fala, tenta resolver a situação. Aí vem um lá e tenta ajudar, né, entre aspas. Eu acho que está acontecendo isso geral, com a humanidade, no modo geral, né? Todo mundo deixando Deus sempre para outro, esperando a solução, um milagre. Sim, mas nós temos que aprender a lidar com as frustrações, com momentos de crise. Diga. Acho importante a gente avaliar, quando você está com sofrimento, qual é a origem dele. Sim. Se a origem é pecado, se a Bíblia diz que é errado eu fazer isso, se eu faço por desobediência, eu estou escolhendo as consequências. Exato. Desse sofrimento. Esse sofrimento é uma escolha minha, eu sabia que era errado. Mas tem as consequências das circunstâncias da vida, que eu vou aprender muito mediante as possibilidades que vão surgir de eu crescer mediante algo que é novo para mim. Se eu perdi um ente querido, estou vivendo um óbito, um luto pela primeira vez, eu vou aprender muito com isso. Eu não tive isso daí é uma crise de circunstâncias. Sim. É crise que você está vivendo naquele momento, por exemplo, um desemprego, um luto, uma perda financeira. Mas seja qual for o tipo de sofrimento, a vida é uma escolha, tem que ser um bom aluno. Sim. Eu vou aprender todas elas. Se eu estiver apto, uma visão com o coração aberto ao aprendizado e crescimento, eu vou aprender todas elas. Gente, a dor traz crescimento, por incrível que pareça. Se você estiver com dor muscular e for fazer fisioterapia, o que você tem quando vai fazer fisioterapia? Primeira coisa que você diz, estou com uma dor aqui, eu não quero que mexa. A pessoa vai e manda você fazer exercícios, e aí você diz, nossa, estou morrendo. Aí quando acaba a fisioterapia, você diz o quê? Maravilha. Não é que a dor passou? Mas você teve que ter aquele momento de dor para poder alcançar o crescimento. Não tem como, somos seres humanos, a gente está trabalhando, inclusive nós vamos trabalhar hoje com a teoria do desenvolvimento psicossocial do Erickson, onde nós temos crise ao longo do nosso desenvolvimento psíquico e social, e a gente tem que trabalhar essa interação, como é que a gente vai lidar com isso
daí. E aí, dependendo da nossa fase, a gente vai ter que escolher, gente. Tendo crise ou não, ou a gente produz, ou a gente estagna. O que a gente prefere? Produzir. É mais saudável. Professora, dá uma passadinha no quadro aí para a galera que está em casa. Então, poder... a gente vai trabalhar a Clínica Pastoral 1 e 2. Este mês estamos trabalhando a Clínica Pastoral. Mês que vem vamos fazer a parte 2. Em ambas a gente vai trabalhar com traços de personalidade, principalmente do aconselhador como do aconselhado. A gente vai trabalhar, no caso do aconselhador, com habilidades e sensibilidades para compreender o conflito, a crise, a questão emocional e existencial do outro. E aí, em cima da Clínica 1, a gente vai estar trabalhando hoje exclusivamente com desenvolvimento humano, de acordo com a ótica da psicologia. Então, a gente vai ter os estágios de Piaget, que mostram o desenvolvimento intelectual e também maturacional, que é o desenvolvimento do corpo. A gente vai ter uma análise de situações de crise e conflito, onde a gente vai aprender a trabalhar com intervenções e ajustamento para que a pessoa consiga sair daquela situação de crise. A gente vai trabalhar como usar a frustração a nosso favor e não contra, o que é a frustração, como ela propicia a ansiedade. E a gente vai estar trabalhando também com a orientação de um programa de orientação para que você possa criar dentro da sua igreja esse tipo de programa para prevenir questões de crise, de conflitos. Então, você tem como ter workshop, você tem como ter palestras, você tem como ter cursos. E aí, a gente vai finalizar conhecendo um pouco da teoria do desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson, que é um psicólogo show. Professora, manda um abraço para a galera que está assistindo a senhora aí, Yolanda Félix, Valdir, Vicente, Yolanda, Eva. Valdir, Eva, nota 10, muito obrigada aí pela sua participação. Reginaldo, Elza Campos, grande abraço. Eva Pereira. Ela é 10, né? Isso. Eva é 10. Amaro, Ana Paula Rocha. Deus abençoe vocês, tá? E só tá faltando uma coisa. Vocês estão interagindo do lado daí, o ideal é que vocês venham interagindo do lado de cá, porque poucos minutos não fazem jus ao tempo todo que a gente tem aqui de troca de interação. Faz, gente? Paulo Rogério entrou agora. Gostei dessa. Estar em sala de aula é sempre muito melhor, porque a troca que a gente tem com o humano faz com que a gente consiga intervir nas crises e nos conflitos, viu? Então, você é convidado a participar conosco.